Cara, a gente tem uma dica aqui que foi enviada aí por um dos nossos inscritos aí no nosso canal. O pessoal que assiste aí nosso canal falou: Carlão, fala dessa dica aqui lá que vai ser legal, cara. Na verdade é um caso aqui de um dos nossos participantes aqui. Inclusive o Paulão tá aí na área, né, Paulão? Fala aí, Paulão. Paulo tá aí na Opa, área. Olha lá, Paulão aí e aí, cara? falando. Beleza, Ah, Paulão? Obrigado aí pelo exemplo, tá? Vou dando crédito aqui pro Paulo Henrique Galo. A gente troca umas ideias aí, conversa um pouquinho. Então, Paulão, essa dica aqui é tua, tá? Tá aí. Vai lá pro nosso site, pro Alteryx Simplifica. Quem quiser ver depois, vai estar lá com o nome do Paulo lá também que mandou pra gente. Galera, aqui é o seguinte, olha só. O que acontece aqui? O Paulo tinha um problema que ele precisava montar a taxa de retorno de investimento, né? Aqui, ó, função TIR. E ele fazia isso pelo Excel. E aí lá no Excel tem a função facinha lá, coloca lá a função TIR lá, ele consegue XIRR, se eu não me engano, é a função lá no Excel, e ele conseguia executar lá a função no Excel, né? Então você precisa ter lá o seu fluxo de caixa, as suas datas, o fluxo de caixa, que é o que a gente vai mostrar aqui, ó, já tenho executado aqui. Então o que a gente tem aqui? A data, né? Casa, o valor de investimento, a de despesa, e o resto aqui são as receitas. Então eu faço um investimento, né? Na minha casa, todo investimento ele entra como uma despesa e depois eu venho tendo as minhas receitas aqui, por exemplo, de aluguel. Comprei a casa por 100 mil e tenho as minhas receitas de aluguel aqui posteriormente, né? Ao longo dos meses aqui. E aí o que acontece? A gente tentou utilizar algumas funções, eu até ajudei o Paulo nisso um tempo atrás, com algumas dúvidas dele, para utilizar algumas funções que existem aqui dentro do Alteryx, né, que dá para a gente incluir, que são funções matemáticas e financeiras, né? Então o Paulão colocou lá no Alteryx dele, tentou utilizar, mas não estava conseguindo obter o retorno correto, os números corretos. E aí a gente trocando alguma ideia, né, conversando sobre as possibilidades, a gente resolveu fazer e utilizar de uma outra forma. O Paulão utilizou de uma outra forma. Em vez de utilizar a função, ele criou a função dentro da fórmula aqui, né, com alguns recursos do Alteryx. Porém, não é isso que eu vou mostrar aqui hoje. O que eu vou mostrar aqui hoje? A função que ele criou, que ele utilizou, né, que ele estava tentando utilizar, está aqui, ó, no Summarize. A função já existia nativamente aqui dentro do Summarize, que é esse cara aqui, ó. Internal Rate of Return com dates, né? W with dates, ó, XIRR, a mesma função lá do Excel. Ela já existia aqui, a gente não sabia que tinha esse cara aqui. A gente descobriu um tempinho depois, né? Fui olhar, pesquisar lá na comunidade e essa informação veio lá pela comunidade. Eu falei, Paulão, essa função que você está tentando utilizar, que a gente trouxe aqui para dentro, né? Ela está aqui, ó, Internal Rate of Returns com dates. E aí a gente tentou utilizar essa função, né? Então fizemos o agrupamento aqui pela empresa e aqui o valor aplicando o que ele chamou de TIR, né? Taxa de retorno de investimento, para casa A e para casa J. Tá? O que acontece aqui? Quando a gente tentou utilizar, ele dava problema nas datas aqui, ó, nessas datas, nessa formatação de data. Ó. Tá vendo? Dia 12, 13, dia 20, dia 31, dia 5, dia 7. E aí a gente descobriu o pulo do gato aqui. Qual é o pulo do gato aqui? Que só quem assistir essas lives aqui, essas dicas, vai descobrir aí. Senão vai perder tempo pesquisando, né? Aqui, galera, ó, a gente faz uma transformação na data, olha só. A gente transforma ele em data e todos os dias, ó, a gente transforma em 01. A gente traz para a mesma função aqui, para a mesma data. Todo mundo com a mesma data, ó, 01. Tá? E os valores, ó, a gente faz um if aqui, se for receita, ele transforma em negativo, ó, porque a minha despesa, né? Tudo que for despesa, ele tem que ser negativa. Tá? Então a gente zera ele aqui. Se não veio negativo para você, né, na tua entrada de dados, você transforma ele aqui em negativo. Como é que o Paulão fez aqui, ó, na data? Ó, ele deu to date time, né? Ó, date time format e pôs no formato aqui, ó, y, ano, mês, né? Minúsculo aqui, 01. Adicionou o 01 aqui na data. Então todas as datas ficam assim. E embaixo ele utilizou um if no valor, ó. Se o tipo de operação aqui for despesa, ele pega o valor, né, e faz o valor vezes menos 1. Então ele transforma em negativo. Aqui ele faz uma ordenação, ó, os campos precisam estar ordenados por empresa e por data, porque senão ele vai embaralhar todo mundo aqui. Então é importantíssimo ter aqui o sort aqui, tá?
para você poder utilizar ele da maneira correta, senão os seus dados podem entrar aqui, ficar bagunçado, né? Ou já vem bagunçado da entrada, ou por alguma ferramenta que você utiliza, ele rearranja o cara, né? Rearranja os seus dados aqui, você vai ter problema. E aí, olha só, na função aqui no Summarize, a gente tem a função aqui, ó, valor, né? A internal rate of return com dates, com as datas. Então ele pega as datas aqui, o teu campo data, aplica a fórmula XIRR, e aí você pode fazer o agrupamento aqui, ó, pelos campos que você quiser, pela empresa ou pelo valor, né, ou pelo tipo de operação. Tá? E aí ele traz aqui o resultado para você. Olha só, vamos olhar lá. Olha só. Meu valor de investimento aqui, ó, minha taxa de retorno do investimento, ó, para a casa E de 1,033, né? E para a casa J eu ainda não atingi o ponto de retorno, né? Investimento do retorno. Né? Eu não tenho a minha data, o meu break-even, que a gente chama geralmente, né? Onde é que eu encontro o meu ponto de equilíbrio ali entre o investimento que eu fiz e até eu atingir o retorno desse investimento aqui. Né? Então, como a casa A tem valores a mais, né? Ele recebeu mais do que a gente investiu, né? Se a gente fizer o somatório lá, ele vai dar um valor maior, né, do que foi investido. Eu tenho essa taxa de retorno ao longo do tempo. Ele utiliza as datas aqui. Então, o pulo do gato aqui está aqui, ó, na data. Transformar a data aqui, ó, em todas as datas em 01, tá? E aqui colocar o sort aqui para ele ordenar por empresa e por data. E aí a função ela já existe aqui no Summarize. Você não precisa importar nada nem fazer nada. Ela está aqui, tá? Aqui na fórmula, olha só, a gente tem aqui no FX tem um pacotinho aqui de fórmulas matemáticas, ó, financeiras, olha só. Tá? Aqui a gente tem a função, ó, a MIRR e a MXIRR. Porém, essas funções aqui, né, que são a mesma que o Paulo tem lá, ela é um pouquinho mais difícil da gente utilizar, ó, XIRR. Tá? Porque você precisa passar vários parâmetros, várias informações. Às vezes não são duas linhas só, são várias. E aí você acaba não conseguindo fazer aqui. Tá bom? É isso aí, galera. Minha última dica de hoje fica aqui com a função tira aqui, que a gente tem lá na ferramenta Summarize. E muita gente não sabe que existem essas funções financeiras aqui dentro do Summarize, tá bom? Né? Vou só mostrar aqui para vocês, ó. Trago aqui o valor, vou trazer o valor aqui de novo. E ela está aqui, ó, dentro desse menuzinho, ó, Finance. E aqui a gente tem algumas informações, ó. Valor presente com data, taxa interna de retorno com data, e aqui as modifies, né? Ok? É isso aí, galera. Fica aqui, fechamos por hoje. E se você gostou do vídeo, aciona aqui, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho aí para você receber todas as atualizações, tá bom? Obrigado, é isso aí.